você já mentorou centenas de pessoas. O que você enxerga como característica importante para estar na categoria que teve resultado? Para você parecer incrível para um grupo de pessoas, você tem que estar disposto a parecer idiota para outro grupo de pessoas. E falando um pouco do mercado digital, o que você acha que são as coisas que são mais imutáveis ou mais difíceis de mudar? Muito do nosso sucesso depende das pessoas que a gente se junta e da nossa capacidade de estabelecer relacionamentos. E como que você acha que uma pessoa que não tem autorresponsabilidade começa a ter? Com essa disposição para você enxergar suas próprias neuroses. Eu acredito que todo mundo é neurótico de perto e o fato de você reconhecer as suas neuroses te deixa menos prisioneiro dela. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Hoje, ao invés de eu entrevistar uma pessoa, o Lucas que vai me entrevistar. Manda aí, Lucas, qual que é a boa? Vamos lá, Rodrigo. Queria te perguntar algumas coisas, vou aproveitar esse momento. Uma coisa que eu queria perguntar, eu acho que assim, eu fui muito influenciado pelo seu hábito de leitura. Eu não lia tanto antes de trabalhar com você. E eu queria entender um pouco de como que é seu processo assim, de decisão. Pô, eu sei que você lê todo dia e tudo mais. Você tem uma lógica, pô, eu quero aprender sobre hábitos, então eu coloco um livro sobre hábito, é uma coisa mais caótica. Como é que funciona o seu processo hoje? Com certeza é uma coisa mais caótica. Mas, cara, todos os livros que eu vou ler, eu sempre penso nessa parada de como que aquilo pode, não diretamente me ajudar a me relacionar com as outras pessoas ou comigo mesmo, mas que seja de uma maneira indireta, me dar repertório para me relacionar com outras pessoas, porque eu acredito que tanto a felicidade da vida, ela tá na maneira que você se relaciona com os outros, mas também o sucesso dos negócios tem muito a ver com isso. O tipo de pergunta que você faz, a qualidade das perguntas que você faz. Eu prefiro sempre contar com gente mais inteligente do que eu, para que eu tenha essas perguntas para fazer e tudo mais. Outra coisa também, eu vou pegando muito por indicação. Então, se eu pego uma pessoa que eu admiro, que eu acho inteligente, e ela recomenda um livro, eu compro. Então, o Summer recomendou Helena. Eu li, você recomendou Story Brand. Então, são livros que estão nas minhas leituras desse ano, mas eu também gosto muito de reler livros que eu já li. Então, todo ano eu releio, assim, eu passo mais ou menos uns 30% do tempo relendo os livros que eu já li. Então, esse ano eu estou relendo Viagens com Epicuro, As Consolações da Filosofia e O Curso do Amor, do Alain de Botton. E hoje, assim, da maior parte do que você lê, as coisas não são trabalho diretamente. Então, assim, você não lê tantos livros de marketing digital hoje, por exemplo. Sim. Você acha que isso foi mais importante lá atrás para você? Né? Ler o Russell Brunson, ler, enfim, os outros livros que você leu, o Gary Vee? Ou realmente a questão é mais pegar esse conhecimento que já foi, de certa maneira, validado pelo tempo, né? Pô, Helena, livros clássicos e tudo mais. Ou não? Como que você enxerga essa questão? Sim, é que eu penso que esses livros, na maioria das vezes, eles estão falando de coisas que estão mudando ou que vão mudar. De marketing hoje, você diz os de hoje. Então, sei lá, por exemplo, o livro do Gary Vee, um fala do Snapchat, o outro fala do jeito de você produzir conteúdo, que são coisas que vão sempre mudar. Eles são muito baseados em formato, eu acredito. Não sei se formato seria a palavra certa, mas eles estão sempre falando sobre o que vai mudar. Eu gosto mais de ler livros sobre o que não vai mudar. Livros que são mais baseados em princípio. Então, quando acontece uma crise, por exemplo, tipo a Covid, sei lá, as pessoas vão falar sobre a Covid, o que vai mudar, não sei o quê. Eu já prefiro ler um livro, tipo, sobre a depressão de 29 nos Estados Unidos, que vai contar como as pessoas reagiram diante daquela crise. E as pessoas vão reagir da mesma maneira diante de qualquer crise. Então, eu gosto mais de me apegar nos princípios que não vão mudar do que focar nas coisas que vão mudar, apesar de eu entender que tem valor. E falando um pouco do mercado digital, o que você acha que são as coisas que são mais imutáveis ou mais difíceis de mudar no nosso processo? O que você focaria efetivamente? Acho que a coisa mais difícil de mudar é o envolvimento que a gente tem através de histórias. Então, à medida que você consegue criar um ambiente propício para você contar aquela história de diversos ângulos, de diversos pontos de vista, até que essa história se torne interessante para gerar conexão com as outras pessoas, eu acredito que a vitória está sempre aí. O resto todo, em termos assim, de como você cria um grande produtor de conteúdo, é praticamente irrelevante. Mas se for traduzir, isso seria o storytelling?
Ou não? Tem a ver com o storytelling, mas é mais a sua disponibilidade para você ser vulnerável, para você sair da zona de conforto, em vez de você sempre contar aquela coisa do jeito certo, do jeito mais óbvio, não do jeito certo. Por exemplo, eu estava falando com uma mentorada minha, e ela falou assim, que ela ia criar um conteúdo e que ela ia colocar o nome do conteúdo de Tire dúvidas sobre psiquiatria. Ou seja, esse é o jeito mais óbvio que uma pessoa pode criar conteúdo, mas é o mais chato. Sei lá, por exemplo, essa minha mentorada especificamente, ela é uma psiquiatra e ela trabalha com coisas bem alternativas, tipo ketamina, CDB. Então, ela poderia, por exemplo, levantar a bandeira dela. Por que ela acredita que a ketamina é revolucionária como uma farmacologia dentro dos tratamentos de transtorno psiquiátrico? E ela poderia colocar isso de várias maneiras, por exemplo, atacando a indústria, né, que é contra isso, ou a indústria farmacêutica, que é contra medicamentos que você vai usar muito menos vezes. Né? Então, sei lá, a indústria farmacêutica quer vender Prozac para você tomar por 30, 40 anos. Em vez de você tomar um psicodélico que você vai tomar uma vez por ano ou uma vez na vida. Então, o que eu quero dizer? Todas as pessoas, elas têm como explorar as crenças, os valores e as histórias delas para elas trazerem isso de um ponto de vista interessante e que vai gerar conexão com as pessoas. Porque ela poderia criar o mesmo conteúdo, só que se ela colocar esse título e ir por esse caminho do tire dúvidas sobre a psiquiatria, ninguém vai dar atenção. Ninguém vai dar atenção, exatamente. Então, eu acredito que a coisa é você ter essa disposição de ficar cavando e também essa disposição de você ser vulnerável. E quando eu falo vulnerável, não é simplesmente ou necessariamente, você expor uma vulnerabilidade sua. Porque, vamos supor, na hora que ela se posiciona pró-psicodélicos, por exemplo, ela tende a tomar um monte de porrada. Então, é essa vulnerabilidade de você expor a sua posição, expor a sua opinião, apesar de que você eventualmente vai ser hateado, né, por alguém. Tem uma frase que eu acho que eu vi o Mark Manson falando, que fala o seguinte: para você parecer incrível para um grupo de pessoas, tem que parecer idiota para os outros. Tem que estar disposto a parecer idiota para outro grupo de pessoas. Então, é bem por aí, mas claro que você aprender os fundamentos do storytelling também ajudam, né? Então, ler esses caras, tipo o Chris Anderson, do TED, o Robert McKee, ou a Anne Lemot, do Bird by Bird, que é o, como é que chama esse livro? Palavras por Palavras. O próprio livro do Stephen King sobre a escrita, também é muito bom. Então, lê um pouco sobre esses... Eu gosto muito de um que chama Everybody Writes, da Anne Hadley. É bem bom. Esse eu nunca li. Mas você acha que tem mais alguma coisa, além dessa questão da vulnerabilidade, da exposição, que você acredita que no nosso mercado vai continuar sendo uma constante, pelo menos nos próximos anos? Não, no nosso mercado, eu acredito que isso é o que mais vai permanecer. Agora, em qualquer mercado, eu penso que, além disso, o empreendedor, o dono da empresa e tal, ele tem esse papel de estar o tempo todo criando relacionamentos, porque o Marco Aurélio falava isso, né? Que os seres humanos são como os dentes superiores e os inferiores. Os superiores sem os inferiores não fazem nada, e os inferiores sem os superiores não fazem nada. Então, muito do nosso sucesso depende das pessoas que a gente se junta e da nossa capacidade de estabelecer relacionamentos. Então, eu imagino, por exemplo, se eu não tivesse me juntado com você para criar nosso negócio, o meu nível de sucesso seria muito menor. Se eu não tivesse me juntado com o Lamp, com tantas outras pessoas, o nível de sucesso seria muito menor. Se eu não tivesse arrumado o Gustavo para ser um expert, o nível de sucesso teria sido muito menor. Se eu não tivesse um bom relacionamento com a Hotmart, o nível de sucesso seria muito menor. Então, eu percebi o quanto essas habilidades sociais de saber me relacionar com as pessoas fez diferença no meu negócio e faria para qualquer pessoa. Eu acredito que todo mundo fica abaixo do potencial, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, por não desenvolver essa habilidade de se relacionar. Porque quando você não desenvolve essa habilidade de se relacionar, a sua única chance é que você seja tão bom ao ponto que você não possa mais ser ignorado. E que eu te acho bem mais difícil você fazer isso. Mas algumas pessoas, claro, fazem, então. E a outra questão é tomar decisões. Porque uma decisão certa muda muito e uma decisão errada pode te levar à ruína. E muitas vezes a decisão que te leva à ruína é a sua não decisão. É você ficar adiando de tomar uma decisão. Então,
acredito que se você colocar energia nisso, você está sempre pensando qual é a decisão que eu deveria tomar nesse momento, que faria diferença para o meu negócio e que eventualmente eu não tô. Quem são as pessoas do núcleo de poder do mercado que eu tô atuando, que eu poderia me aproximar e eventualmente eu não tô me aproximando tanto quanto eu poderia. Acredito que é por aí. Você falou um pouquinho agora do núcleo de poder. Primeiro eu queria entender se foi um conceito que você criou ou você viu em algum lugar, como que isso surgiu. E a segunda pergunta, se eu já puder fazer agora, é como que a pessoa desenvolve essa questão do networking, que é uma coisa que você acabou de falar que é super importante, que te ajudou realmente a ir mais longe. Como que você acha que a pessoa consegue desenvolver essa habilidade efetivamente? Tá. Bom, esse termo, eu não sei se o termo fui eu que cunhei ou se já tinha em algum lugar, mas basicamente é o seguinte. Você imagina que em toda área existe um núcleo de poder. Vamos pensar assim, na indústria do cinema. Na indústria do cinema, dos filmes e tal, né? Qual que seria um núcleo de poder? Por exemplo, poderia ser a Netflix, que é a maior plataforma de streaming. Ou seja, se você está sendo um personagem qualquer que seja dentro dessa indústria, vamos supor que você é um roteirista, um ator, um diretor. Você concorda que qualquer papel que você esteja exercendo, se você for bem conectado com a Netflix, a sua vida já andou muitos %, né, pra frente? Então, beleza. Só que aí você pode pensar assim, pô, mas eu sou um ator iniciante, um roteirista iniciante. Tá difícil eu sair do meu quarto em Jundiaí com o meu hamster para a Netflix. Então tá bom, vamos supor que a Netflix esteja no centro. Quem que estaria ao redor da Netflix? Aí, sei lá, você poderia colocar as produtoras que rodam filmes na Netflix, que já venderam seus trabalhos para a Netflix. Você poderia colocar os atores que já atuaram lá, os diretores que já escreveram para lá, os roteiristas, os não sei o quê. Então, como que eu poderia me aproximar dessas pessoas, em primeiro lugar? Aí você fala, não, mas mesmo assim tá muito difícil. Aí você fala assim, tá bom, então você começa a pesquisar a vida dessas pessoas, aonde que a roteirista que tem um filme na Netflix, ela estudou. Ah, ele estudou com o José da Silva. Pô, então vamos me conectar com o José da Silva. Eu vi que ele dá aula aqui em São Paulo, eu vou pegar um ônibus, vir pra cá e me conectar com ele. Pode ser esse cara é o primeiro passo, para depois eu me reconectar com alguém que escreve, depois não sei o quê, depois... É quase como aquela... como que chama? A lei das 7 conexões? Tipo assim, 6 degraus de separação. 6 degraus de separação. Que fala que você tá meio que sempre a 5 ou 6 pessoas de qualquer pessoa. Que eu acredito totalmente nisso. Principalmente hoje, né? Um negócio tão globalizado. Eu pensei isso. Ontem eu tava vendo uma foto daquela cantora portuguesa, da Carminho. É uma cantora de fado portuguesa, das mais conhecidas e tal. E ela tava com a Emma Stone e o Mark Ruffalo dentro de um filme. Então ela tava contando a experiência dela e tal, de ter participado desse filme. E eu pensei assim, pô, há 6 anos atrás, eu era empresário do Arnaldo Antunes e a gente gravou um DVD em Portugal. E eu passei o dia inteiro com a Carminha. Ou seja, eu estaria a uma pessoa da Emma Stone, ou do Mark Ruffalo, sei lá. Ou vamos supor, ainda que eu já não tenha contato, eu era empresário do Arnaldo, então eu tenho contato com o Arnaldo, que poderia ter contato com ela, que poderia, sabe? Fazer essa ponte. Fazer essa ponte de alguma maneira. É claro que eu acho que seria muito difícil eu criar um assunto para que a Carminho fizesse uma ponte entre eu e a Emma Stone. Mas o fato é que de alguma maneira aquilo está acessível. É diferente da Idade Média, que o camponês nunca nem viu o rei. Exato. Não tinha acesso nenhum. Então sempre é possível você fazer alguma coisa. Agora, uma coisa que eu gosto de falar é assim, vamos supor que eu quisesse falar com a Emma Stone. E eu fosse tentar por esses caminhos e tal, pode ser que ela me ignorasse totalmente. E isso é uma coisa que está fora do meu controle. Então eu não ligo se isso acontece. Mas o que está ao meu controle é eu acionar as pessoas que estão alcançáveis dentro da minha rede de relacionamento para que eu dê esse próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Então as pessoas elas se concentram muito nesse final, que mas e se a pessoa me rejeitar? E a gente não faz a nossa parte, que é ir tentar galgando esse lugar, né? Até... Que no fim é uma das coisas que você seja. fala muito do estoicismo, né? Que é focar no que você controla. Exato. Eu posso tentar com o Arnaldo o contato, que não sei o que, e que talvez chegue, talvez não. Exato. Mas a questão é, cara, posso falar com o Arnaldo. Que tem muito a ver com as pessoas que vendem e com as que não vendem. Porque as que não vendem, elas sempre se concentram na venda. E as que vendem, como eu, que vendo muito qualquer coisa que eu faço, eu me concentro na oferta. Porque a oferta está no meu controle. A venda não está no meu controle. Então,
sempre vai ter uma porcentagem, você só precisa chegar no número. Então vamos supor assim, você fala, cara, eu preciso fazer uma venda. E se você chegar na conclusão que você precisa falar com 100 pessoas para fazer uma venda, então o que está separando você daquela venda É falar com 100 é falar com 100 pessoas. Uhum. E, sei lá, para algumas pessoas vai ser 100, para outras vão ser 10. Isso varia, né, de acordo com a sua autoridade, com o tipo de produto que você vende. E no fim, né, tem um negócio muito interessante que eu pelo menos não conhecia, né? Que a Amazon, ela fala que existem 2 tipos de métricas, né? Tem a métrica de input e de output. Conhece esse conceito deles? Não. Então, assim, métrica de output é você falar assim, quero lucrar 1 milhão no ano. Então, ou, sei lá, quero ganhar 20 quilos de massa magra esse ano. Então, estou começando na academia, quero ganhar 20 quilos de massa magra e pesar 100 quilos, por exemplo. Métrica de input é falar assim, eu vou 300 vezes na academia esse ano. E eu vou comer bem, sei lá, vou fugir da dieta, comer um hambúrguer uma vez por semana, por exemplo. Né? Então, realmente você focar o que você controla versus o output. Porque, cara, o lucro, ele é afetado por um monte de coisa. Pode ser afetado pelo custo, pelo faturamento, pelo, sei lá, você tomou uma multa, você teve um problema tributário, você teve... Então, assim, você tem várias possibilidades de dar errado. Enquanto o input, que é, cara, eu preciso falar com 100 pessoas... Só depende de você. Só depende de você, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Eles falam assim, ó, nosso foco é ter 5 mil produtos nesse tipo de categoria. Nosso foco é ter... não sei quantos sites de venda de guarda-chuva. Então, cara, isso está no nosso controle. Agora, quanto vai vender, aí é um outro passo, que a gente não tem controle. Óbvio, a gente tem que metrificar e ver se está dando certo. Mas quando eles focam nas métricas de input, a coisa funciona muito melhor, justamente porque você tem esse controle. Você ir ou não na academia 200 vezes é muito mais fácil do que você falar, vou ganhar 20 quilos de massa magra. Total. Né? Então, isso é bem interessante. E também essa parada, assim, eu sempre falo, né, que empreender é um exercício de empatia. Então, se você tem empatia com outras pessoas, também tem que ter com você mesmo. E quando você tem empatia com você mesmo, muitas vezes você chega nessa conclusão que é a seguinte, eu só preciso pedir ajuda. Então, às vezes você pode ligar para uma pessoa e pedir para ela indicar seu trabalho. Ligar para uma pessoa e perguntar se ela conhece alguém que se interessaria pelo seu trabalho. Ou simplesmente fazer uma cold call mesmo, mandar uma proposta fria no Instagram, no direct. Ou oferecer a sua ajuda de graça para outra pessoa, para você poder demonstrar seu valor. Sim. Acho que tem muitas formas criativas de você fazer isso e que a gente muitas vezes não vende só por causa disso. Vamos supor, no meu direct, no meu Instagram, tem várias pessoas que mandam assim, cara, eu gostaria de ser o seu designer. Olha aqui meu portfólio. E que, por exemplo, eu nunca vou clicar no portfólio da pessoa. Eu não estou procurando designer. O cara não gerou valor nenhum para mim. E ele manda eu olhar o portfólio do trabalho dele, que é uma coisa que vai consumir meu tempo. E eu não tenho nenhuma indicação prévia que isso vai valer a pena. Agora, qualquer designer que me mandasse um design muito melhor que todos os meus designers, e a pessoa tivesse pensado isso para mim, a possibilidade de eu contratar ela ou de eu responder já aumentaria estratosfericamente. Isso é uma coisa que está no controle da pessoa. Mas geralmente as pessoas não fazem isso. No fim, a pessoa ela tem essa coisa de pegar o caminho de menor esforço, né? Isso é muito comum. E que a gente foi, né, hardwired para isso, né? Sei lá como é que foi. Conectado para isso, né? Não sei. Nasceu com essa chavinha de sempre buscar o atalho, né? Só que o problema é que o atalho hoje geralmente vai levar a decisões ruins, né? Exato. Por isso que comer batata frita vai te levar para um lugar e ficar comendo salada com frango vai te ajudar no longo prazo. Apesar de eu ser contra o frango, viu, gente? Foi só um exemplo. Não matem os frangos. Você já viu aquele seriado da Netflix, A Dieta dos Gêmeos? Você vai gostar. Eu não vi. Que é do cara comendo... Pô, mas eu achei a premissa meio furada, porque é muito pouco tempo acompanhando. Então, são 8 semanas. Pô, então é muito pouco tempo. Ué, mas aí você mede os marcadores, assim, 8 semanas já tem resultado. Eu vou assistir. Eu ainda não vi, mas um deles come uma dieta, não sei se vegana ou vegetariana. Né? E provavelmente ele se dá melhor. Provavelmente ele se dá melhor. Até onde eu vi, pelo caminho que estava indo, provavelmente se dá melhor. Mas eu queria te perguntar sobre esse negócio de mentoria e tudo mais. Pô, você já mentorou, sei lá, centenas de pessoas, né? Então, algumas centenas, talvez. O que você acha, assim, que são as características que você enxerga nas pessoas que têm resultado, assim? Porque, é claro, né, o mentor, ele não, como a gente estava falando, né, você não tem controle se a pessoa vai executar, você não sabe se a pessoa realmente vai se dedicar efetivamente.
Então, você tem gente que teve mais resultado, teve gente que teve menos resultado, teve gente que não teve resultado. Então, assim, como é que você... O que você enxerga como característica importante para estar na categoria que teve resultado, efetivamente? A primeira de todas, autorresponsabilidade. Quanto menos tempo a pessoa passa culpando ou se preocupando com fatores externos que estão fora da área de influência ou de controle, mais resultado ela tem. Porque na hora que você coloca o motivo de você não ter resultado é um fator externo, você se coloca como uma vítima da circunstância. Então não tem o que você fazer. Então se não tem o que você fazer, acabou o jogo. Agora, se você se coloca... A pessoa que tem esse nível alto de responsabilidade se coloca sempre como um agente de transformação, independente do que acontece. Então, essas pessoas tendem a ter mais resultados. A outra coisa, o que eu falei antes, a capacidade de desenvolver relacionamentos. Não é só o relacionamento com o seu núcleo de poder. É do tipo, você consegue desenvolver um relacionamento para que você tenha uma equipe boa? Para que você tenha pessoas te ajudando? Você consegue convencer outras pessoas a sonharem o mesmo sonho que você? Você consegue transformar o sonho da sua empresa no sonho de outras pessoas? Ou fazer que aquilo seja interessante para elas? Então, no fim, é uma questão de vender a visão, assim. Isso, consegue vender a sua visão. Mas acredito que assim, são mais habilidades sociais. Não tem muito a ver com saber apertar o botão no Facebook ou saber escrever copy. Apesar do papel super importante da narrativa, ainda uma pessoa que não tem uma narrativa tão bem desenvolvida, se ela tiver todos esses outros elementos, essas habilidades sociais bem desenvolvidas, essa visão clara e fazer o arroz com feijão bem feito, ela vai conseguir ter um resultado muito bom. E como que você acha que uma pessoa que não tem autorresponsabilidade começa a ter? O que você acha que a pessoa pode fazer? Começa pela pessoa se conhecer. E tem várias maneiras que a pessoa pode se conhecer melhor. Por exemplo, você meditou 1.600 dias, com certeza isso aumentou o seu nível de autoconhecimento. Eu faço terapia há mais de 10 anos. É engraçado que tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que ela... Umas 2 vezes ela chegou pra mim, ela falou assim, você não meditou hoje cedo, né? Eu falei, não. E ela tinha acertado. Não sei se eu me auto... Tipo assim, já que eu não meditei, eu tô mais puto, sabe? Ou se realmente eu tava diferente, efetivamente. E que horas que você costuma meditar? Assim que eu acordo. Se eu acordar às 6h30, 6h30. Mas geralmente você acorda que horas? Geralmente 6h30. É bom que aí quando eu tiver alguma coisa pra te pedir, eu já peço ali tipo 6h45. Não, mas eu não abro o WhatsApp antes. Tô brincando. Então, eu acho que tem esse lance, meditar, eu faço terapia. Tem gente que é através do exercício da fé, tem outras pessoas que é com a literatura, né? Tem outras pessoas que escrevem diários, eu também escrevo diário e tal. Então, acredito que tem várias ferramentas para você fazer isso, mas se colocar com essa disposição para você enxergar suas próprias neuroses. Eu acredito que todo mundo é neurótico de perto, em alguma maneira, e o fato de você reconhecer as suas neuroses te deixa menos prisioneiro delas. E eu queria fazer uma outra pergunta, pensando na Craft, né, na Black, que uma coisa que você tem uma capacidade muito boa, além dessa coisa de vender e tudo mais, é que você consegue enxergar, por exemplo, boas parcerias de longe. Né? Então, várias pessoas, trabalha com essa pessoa, traz esse cara aqui e geralmente se encaixa muito bem. Né? Então, como é que funciona? Assim, o que você olha para entender quando existe esse match, assim, quando existe essa capacidade de 1 mais 1 ser maior que 2? Sempre esse match, ele tá na questão complementar. Então, por exemplo, eu sou muito bom com vendas. Você é muito bom com análise. Então, a gente é um match bom. Porque se fosse 2 bons vendedores... se fosse só eu, o negócio ia ser um caos e tal, e não ia parar de pé. E se fosse só você, não ia ter o que você trabalhar, porque você não ia vender nada. Então, essa junção eleva a capacidade de cada um. Né? Ou, por exemplo, eu poderia vender muito e perder muito dinheiro por não administrar as coisas bem e tal, como já foi em outras empresas que eu tive. Ou você podia administrar bem, mas eventualmente ia faturar menos, ter uma capacidade menor, exato. Então eu sempre procuro ver aquela característica que a pessoa se destaca e indicar para que ela trabalhe com alguém que supra a parte que ela é mais fraca. E isso permite que você passe mais tempo colocando luz aonde você é mais forte, que geralmente é muito mais lucrativo e divertido fazer isso do que ficar tentando consertar cada rachadura da sua armadura. E falando dessa questão comportamental, você teve que lidar muito com não, obviamente, né? O vendedor ali que tá o tempo todo tentando, ele tá tomando um monte de não na cabeça, infelizmente, né? Porque
faz parte do processo. Como que é pra você lidar com esse não, assim? É uma coisa dolorida? Você foi desenvolvendo uma certa resistência? Ou desde o começo você já sabia que isso fazia parte do processo? Como que foi pra você? Eu sempre percebi que isso fazia parte do processo. Eu acredito que sempre eu li que as histórias de sucesso passavam por isso, passavam por tomar vários nãos e tal. E eu também tive muitos sims, desde que eu sou adolescente. Então, tentava muita coisa, dava não, até que deu sim, por exemplo, para gravar o disco da minha banda, um monte de coisa. Tem uma história muito legal que é a história do cachorro de $15 mil. E essa história é do Sylvester Stallone. Bom, todo mundo sabe que o Stallone escreveu aquele filme do Rock. E aconteceu o seguinte, ele estava tentando ser ator desde o início dos anos 70 e a coisa não ia. Ou ele pegava um papel muito pequeno, ou ele não era selecionado, ou falavam que ele não era o tipo certo pro filme e tal. E aí ele estava muito pobre, sem grana nenhuma. Ele vendeu o cachorro dele por $40. E aí ele foi assistir a luta do Muhammad Ali e quando ele viu essa luta, ele pensou, cara, eu vou pegar várias coisas de outros filmes que eu já assisti, e ele juntou aquele repertório todo que ele já tinha, que ele adorava o cinema, e ele escreveu em 22 horas seguidas o Rock. E aí ele começou a tentar vender esse filme, tentou, foi tomando não, até que um cara chegou e falou pra ele, cara, eu vou te dar $125 mil por esse filme. E pensa que isso foi em 1975. Ou seja, então, $125 mil era uma tonelada de dinheiro. Se é dinheiro até hoje, imagina mais de 40 anos atrás. Ou seja, ele não se intimidou depois de ter tomado vários nãos. Quando veio essa proposta, aí ele teve a visão e a força de caráter de falar não. Por quê? Porque o cara queria que ele vendesse o filme como roteirista e rodar o filme com outro ator, que era mais conhecido na época e tal. E ele não quis. Aí os caras foram oferecendo mais grana pra ele, até que ofereceram $350 mil pra ele pelo filme, pelo roteiro. E ele falou, não, você concorda que, $350 mil, eu não sei, mas vou chutar aqui na época, seria como se fosse tipo $3 milhões hoje. Ou seja, o cara poderia ter a independência financeira dele, e ele escreveu aquele filme em 22 horas. Ou seja, ele poderia escrever mais milhões de filmes, né? Mais um monte de filme no resto da vida. E ele se recusou a pegar aquele dinheiro, e aí no final ele conseguiu convencer os caras a rodarem um filme com ele, e os caras pagaram $30 mil pra ele. E aí o que ele fez com o dinheiro? A primeira coisa que ele fez foi voltar e comprar o cachorro dele de volta. E aí ele tentou comprar o cachorro por $40, por 100, por 200, por 300, por 400, até que eventualmente ele comprou o cachorro por $15 mil. Por isso que essa é a história do cachorro de $15 mil. Ou seja, metade do dinheiro que ele recebeu... Ele comprou o cachorro. Mas ele tinha que comprar mesmo, porque o cachorro inclusive participou do filme, como o cachorro do Rock. É o Brutus. Se eu não me engano, era o nome dele. Bom, e o resto é história. O filme foi indicado a 10 Oscars. Ele ganhou como melhor filme, como melhor não sei o quê. E isso deu a projeção dele pra vida toda. Ele venceu os nãos que ele tomou, quanto como ele soube falar não na hora que não era aquilo que ele queria. Também tem muito a ver essa coisa do quanto você está disposto a se arriscar. Porque ele se arriscou a ficar na miséria de novo. Ele tinha a chance clara ali... Ele estava a uma canetada de sair da miséria para sempre, e ele preferiu arriscar ficar na miséria para fazer aquilo que ele acreditava que ele deveria fazer. E no seu começo, quando você entrou no mercado digital, você falou com vários especialistas, tomou vários não. Eu ia falar isso. Sempre que eu conto a história do nosso primeiro especialista, que foi o Gustavo Cerbasi, as pessoas falam assim, mas também já começou com o Cerbasi, assim, até minha avó e tal, né? E, na verdade... Para eu fechar com o Gustavo, eu falei com mais 18 especialistas. Caramba. Então, foram vários nichos diferentes. De nichos diferentes, estágios diferentes, até que ele falou aquele sim, que eu acredito que foi o sim mais significativo assim, da nossa história, foi esse sim dele. E também eu sempre falei não para tudo. E se eu não me engano é o Derek Sivers que tem essa frase que eu li. Eu vi tanto no livro Essencialismo, quanto no Ferramentas de Titãs do Tim Ferriss, que é o seguinte... Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, se você não tem convicção de uma coisa, que aquilo é incrível, a princípio é não. Porque, claro, que quando você está no começo da sua carreira, você tem que falar sim para tudo, porque você está simplesmente se colocando em movimento, aprendendo como é que rola a coisa toda e tal. Que foi o que a gente fez no começo da Gratitude, dava sim para um monte de coisa. Depois você chega num certo estágio da sua carreira, que a cada sim que você falar, você está tirando a oportunidade ou de melhorar aquilo que você já tem, ou de dar um sim para uma coisa
que aparecer incrível no futuro, que você vai estar ocupando a sua coisa com um negócio mais ou menos. O Tim Ferriss também tem esse conceito que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: escolhe sempre uma nota de 1 a 10, eliminando o 7. Porque muitas vezes eu peguei projetos nota 7, que acabaram se provando ser projetos nota 6, que eu jamais teria pego antes. E se eu tivesse colocado esse critério de ser sempre só 8, 9 ou 10, eu teria me esquivado de várias roubadas na vida. Então, no fim, assim, é uma capacidade de primeiro, de tomar não. Segunda, de falar não. Que é uma outra dificuldade que as pessoas também têm, né? Essa coisa de... Pô, você não tem tanta grana, mas é um familiar, precisa você dar o dinheiro e você fica sem. Eu, por exemplo, nesse caso do Stallone, o cara nem ia precisar chegar nos 300. Na hora que ele desse os primeiros 125, eu já assinaria na hora. Já tinha assinado pra pegar o cachorro de volta. Pra pegar o cachorro de volta e pra ficar bem na vida, né? Sim. Eu pensaria isso, com certeza. Eu escrevo depois outro roteiro. Não vou me arriscar. Então é também o quanto é o... É a convicção, né? Qual que é o seu apetite ao risco. E a convicção de que esse negócio realmente vai dar certo, né? Ele tinha uma convicção absurda. Sim, mas ele falou que ele não tinha uma convicção absurda que ia dar certo. Ele falou que ele não sabia que ia dar certo desse jeito, óbvio, mas que principalmente ele queria saber que se ele tivesse falhado, ele tivesse dado a chance para ele mesmo falhar. Entendi. Que eu acredito que é uma coisa muito mais digna e inteligente do que você ficar com aquela coisa assim, eu tenho certeza que isso vai dar certo, que é uma coisa que você não tem controle. Claro. Porque imagina se ele coloca toda a energia dele assim, não, eu tenho certeza absoluta que isso dá certo. Aí aquilo não dá, aí a pessoa tende a entrar nessa espiral depressiva e tal, e não continuar. E outro dia eu recebi uma pergunta na caixinha, eu queria que você respondesse essa pergunta. A pessoa me perguntou se eu acho que a maioria das pessoas no digital vai ficar milionária. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pra mim é uma resposta óbvia. Porque a gente mora num país pobre pra caramba e tal. E tem aquele conceito, né? Ser milionário é uma coisa extraordinária. Né? E da etimologia da palavra, se é extraordinário, é fora do ordinário. Se todo mundo ficasse milionário, fosse o ordinário, pararia de ser extraordinário. Então, é óbvio que, sei lá, 99% das pessoas, 90% das pessoas não vão ficar milionárias com isso. Como as pessoas não vão ficar milionárias com nada. 90 e tantos por cento das pessoas não vão ficar milionárias com nada. Mas, o que o digital tem, que nenhum outro lugar tem, na minha opinião, o digital faz esse papel, é uma ferramenta de mobilidade social. Porque o digital permite que você fique rico, de maneira rápida, de maneira lícita, e a barreira de entrada é muito baixa. E esses 4 elementos é muito difícil você encontrar em qualquer mercado. Então, é possível? É possível. Mas é difícil? É difícil. É improvável? É muito improvável. Por isso que a bandeira que eu defendo é que sempre que você está pensando em ficar rico, você tem que saber que você está fazendo uma aposta improvável. Todas as possibilidades estão contra você. Mas assim, é possível. Então você tem que decidir se você é uma pessoa que está buscando uma coisa que é possível, mas é difícil, e vai escolher esse caminho do digital para buscar isso. Agora, se você é uma pessoa que se preocupa com esse tipo de coisa, então, mas então quer dizer que não é a maioria que vai ficar. Você já é uma pessoa que não vai ficar. Eu não devia nem estar preocupado com isso, você devia estar em outra, porque isso não é para você. Porque você tem que ser daquelas pessoas que tem assim, bom, beleza, isso aqui é para a minoria, então é para mim. E aí você vai atrás de fazer aquilo acontecer, paga o preço, que geralmente é o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, que é pagar o preço. Não sei se você já ouviu falar na lei da potência, chama Power Law. É tipo assim, a Barbie foi o filme mais visto no ano passado. Né? Teve 1,4 bi, se eu não me engano, de faturamento global. Só que se você pega a lei do Pareto, tipo assim, várias vezes a lei do Pareto, então o 20% traz 80% do resultado, dentro desses 20 tem mais 4% que traz 64% do resultado. Isso acontece com várias coisas, né? Isso acontece na música, né? Na venda de CDs, em shows, no cinema, não sei o quê, e o digital é a mesma coisa. CDs não, né? Você tá parecendo meu avô. CD eu fui longe. Mas livros, por exemplo, acontece. Nos streamings. Nos streamings acontece, então você pega lá algumas séries, vai ter, sei lá, 0,5% das séries que tiveram um número bizarro de pessoas que assistiram, né? E isso acontece também nas redes sociais. Né? Então você pega a maior parte do engajamento, tem um pequeno percentual, 0,5% ali, que vai ter um percentual, sei lá, 40% do mercado, 30% do mercado, em número de curtida e número de seguidores, né? Então, o digital, no fim, acaba sendo um reflexo também disso, né? Justamente de você ter uma concentração
como teve na Barbie, como teve no Oppenheimer, como teve em livros que bombaram no ano passado, né? E vai acontecer a mesma coisa. Então, se você não entender um pouco de como essa dinâmica funciona, é muito difícil que você realmente consiga ser essa pessoa improvável, como você falou. Total. Bota fé. Pô, mas então obrigado por ser meu primeiro entrevistado. Espero que tenha sido muito bom pra você também. E você vai me substituir aqui, cara, quando eu tirar férias. Boa, tô treinando pra isso. Obrigado pela Tamo junto. participação.